Oi, turma, então nós vamos agora tratar sobre tipos de erosão. Consequências, né, do uso inadequado do solo e das águas. Solo e a água estão muito relacionados, uma vez que ele é necessário para permitir a infiltração e reabastecimento dos lençóis freáticos. Então, quando se tem um uso inadequado do solo e da água, vários outros problemas a gente acontece em decorrência disso. Então, por exemplo, nessa figura aqui, a gente consegue ver terreno desmatado. Então, terreno sem cobertura, o solo fica elevado, né? Fica suscetível à erosão. Terreno cultivado morro abaixo, então aqui, em vez de usar o plantio no sentido perpendicular ao declive, foi cultivado morro abaixo, e isso favorece as perdas de solo, assoreamento de rios e açudes, quando essa perda de solo é levada, então ela vai para as partes mais baixas e aí assoreia os rios, reduz a capacidade de volume. Erosão com vossoroca em de terras cultivadas, então justamente pela dificuldade de manejo da condução dessa água, formam-se vossorocas, que são aquelas ravinas, né? Bem profundas, né? Ravina, na verdade, é um pouco antes de vossoroca, mas é a erosão mais drástica que tem quando o solo é elevado e formam-se grandes canais. Êxodo rural, então as pessoas começam a não ter condição de viver próximos aos rios, ou mesmo as que vivem de agricultura têm dificuldade de se manter, quer seja pela erosão, quer seja pela perda de produtividade em função da perda de solo. Êxodo rural e essas cidades sem uma o crescimento desordenado geralmente moram em locais mais vulneráveis a acidentes, né? Acidentes mesmo de perder a casa, da água se inundar suas casas. Lavouras cultivadas sem proteção. Aqui é necessário pensar em terraços, em condução dessa água, reduzir a velocidade da água, porque a lavoura, ela, embora seja uma proteção, uma cobertura vegetal, ela é menor, ela cobre menos o solo do que a cobertura natural. Então já tende a ter uma maior perda de solo e por isso que outras práticas têm que ser adotadas em conjunto. Lavouras cultivadas, pastagem exposta à erosão. Pastagem, embora se tenha uma cobertura de solo e gramíneas têm raízes mais profundas, ajudam na permeabilidade, se isso também não tem uma condução das águas, geralmente você tem regiões onde foi retirada a mata nativa, implantado pastagem logo acima de grandes vossorocas, porque essa água ganha velocidade nessa uma longa extensão de rampa e forma então essas erosões drásticas que são as vossorocas e, por consequência, inundações. Se a água não tem por onde passar, não vai percolar nesse solo, ela vai se concentrar e formar grandes veios que vão inundar as regiões mais baixas, quer seja em cidades, quer seja no meio rural. Então a gente tem vários tipos de erosão, alguns deles são naturais e é isso que formou os nossos solos, né? Vários desses processos aqui contribuíram para a formação dos nossos solos. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo que está aí na plataforma da GPS, que é o grupo de pesquisa lá da UFSCar, e esse vídeo é sobre erosão do solo em áreas agrícolas. Tem vários conceitos importantes que a gente vai ver aqui também, mas de uma forma diferente. Então, vejam esse vídeo antes de continuar. Tipos e etapas de erosão. Então, erosão eólica, hídrica, glacial. Eólica causada pelo vento, hídrica pela água, glacial pelo gelo. Dentre a erosão hídrica, a gente tem a fluvial, causada pelos rios, a pluvial, causada pelas chuvas, e de subsuperfície, que são a gente está falando mais fluvial e pluvial de superfície, subsuperfície. Esqueletização é quando vai criando uma porosidade no solo, né, pela a água vai recarreando os elementos que são mais solúveis. Pluvial pode ser laminar e linear. Laminar é que vai levando as camadas superficiais de solo. E linear é quando você já começa a formação de sulcos, ravinas e vossorocas. Então, sulco seria essa abertura, esse canal
que não tem mais de meio metro de profundidade. Ravina já tem mais que meio metro de profundidade, vossoroca significa que o fundo dessa abertura já chegou no lençol freático. Essas últimas tipos de erosão, como eu falei, eles são etapas da erosão. Então, conforme vão aumentando, a proporção daquela degradação, daquele arraste de solo, é que você vai tendo esses outros tipos de erosão. Então, a gente tem aqui, por exemplo, salpicamento e compactação superficial, como esse início da erosão aqui, antes da erosão luminar, depois erosão laminar, que é arraste de uma camada fina de solo, erosão em sulco, que já começa a ser a erosão linear, ravina, que já são esses canais mais profundos, e a vossoroca, quando isso chega no fundo, no lençol freático. Salpicamento e compactação superficial. Salpicamento é a gota de chuva desagrega os agregados aqui da camada mais superficial, e isso faz com que você gere sedimentos, e esse impacto da gota de chuva também faça um selamento, uma compactação dessa camada mais superficial. Depois desse passo, o seguinte passo é carreamento desse solo para níveis mais baixos no relevo. E aí que a gente passa para erosão laminar. Erosão laminar é esse carreamento de solo. E aqui vocês podem ver, ó, que, né, embora seja uma foto bem distante, todas essas regiões que estão sem vegetação, elas sofreram erosão laminar. O sulco já são esses canais que se formam com mais de com até meio metro de profundidade. Ravina tem mais de meio metro. E por fim, as vossorocas, que começam daquela maneira, mas elas atingem o lençol freático e elas não param mais. O que é necessário fazer para reduzir vossoroca? É acima dessa vossoroca fazer o ordenamento dessas águas e dentro dela, para preencher um buraco tão grande, plantio de plantas com raízes bem agressivas, né? Por exemplo, o bambu, e plantas com ciclo rápido, que se decompõem logo para formar matéria orgânica e promover o crescimento de outras vegetações ali. A terra-ravina é possível reverter com vegetação, mas a partir de vossoroca é bem complicado. A gente tem aqui esse exemplo em Buriticupu, que é uma cidade do Maranhão, e tem 3 grandes vossorocas ao redor da cidade. Então a cidade ela vai ser engolida em algum momento por essas vossorocas, porque as vossorocas estão crescendo em direção à cidade, né? É um estado que já chega que é difícil até ver as práticas, mas seria ordenar essas águas que estão acima, sempre embaixo acima de uma vossoroca você tem uma grande rampa, águas que você não duvidaria que iam fazer tanto estrago, iam tomar tanta força, mas o fato de ter uma rampa comprida, né, retirou a vegetação original, ela ganha velocidade e em algum momento ela precisa percolar, e ela não vai percolar, ela vai carregar esse solo e forma vossoroca. Aqui em Bauru também uma vossoroca. Então a gente tem aqui sulcos, ravinas, vossoroca, e aqui seria o nível do lençol freático já. Tem dois outros tipos de erosão, que é o rastejo e o escorregamento. Então, o rastejo é quando você tem um grande grupo de terra que vai se arrastando por cima, e aí você vê rachaduras, você tem sempre sinais, né? Vê rachaduras no solo, e aí quando é próximo de pista, você também vê a pista rachando. E o escorregamento é quando você tem mesmo o deslocamento de uma massa de terra que vai desbarrancar, né? Como que a gente vê e quando tem grandes volumes de chuva em regiões montanhosas aqui no Brasil. A atividade que eu quero sugerir para vocês fazerem de fixação é, onde quer que vocês estejam, fotografem as erosões que vocês veem e tentem identificar a erosão laminar, erosão em sulco, ravina, vossoroca, está naquela fase de selamento, salpicamento e selamento. Façam essa avaliação. Se você conseguir estimar qual que é a perda de horizonte A, no caso de uma erosão luminar, você pode ainda classificar em erosão
se é uma erosão ligeira, com menos de 25% de perda do horizonte A, se é uma extremamente severa, se é uma erosão que você já vê, o horizonte C. A sugestão é que vocês façam, então, façam uma foto, né, e escrevam façam fotos dos tipos que vocês viram, e escreva a identificação. Simples assim. E aí manda para mim, a gente, como parte das nossas avaliações, como ponto extra, como meio ponto extra, tá bom? Então, é isso. Além dos tipos de erosão, né, das etapas, você também pode avaliar em relação a classe de erosão, em relação a ligeira, como ligeira, moderada, severa, muito severa, extremamente severa, de acordo com a perda de horizontes. Quando se perde horizonte A e horizonte B, horizonte C é muito difícil revegetar. Você tem que retomar, né, a formação daquele solo. O horizonte C ele não tem minerais disponíveis ali em solução do solo. Então é importante, quando a gente pensa em retirada de terra, né, para fazer aterro, retirar pelo menos 20 centímetros da camada mais superficial, isso é remoção do topo do solo, né? É uma técnica importante para a recuperação da área. Retira esses 20 centímetros, que são os 20 ricos em matéria orgânica, que tem capacidade de suportar o crescimento de uma semente, de uma muda. Aí, então, se faz a retirada do aterro que é necessário e aí se devolve esse topo do solo para aquela mesma região, porque senão essa região perde a capacidade de se regenerar. Então, agora, na próxima aula, a gente vê então a equação universal de perda de solo. Obrigada.